Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez ao Instituto Cultural Dante Alighieri, que abriu as suas portas e me trouxe essa oportunidade de tratar desse tema, que eu julgo ser um tema de extrema relevância, principalmente nesse período, nesse ano que nós estamos atravessando. Em 1989, cai o Muro de Berlim, que era o símbolo máximo do comunismo. E quando cai o Muro de Berlim, o Ocidente entende aquilo como uma derrota do comunismo. Nós temos duas figuras importantíssimas nesse episódio da queda do Muro de Berlim, que um foi o presidente norte-americano, Ronald Reagan, e o segundo foi o Papa João Paulo II. Inclusive, o Papa João Paulo, ele viveu num país sob o jugo do comunismo e ele sabia dos males dessa ideologia. E o Reagan, ele se elege, numa campanha presidencial extremamente anticomunista. E existe um discurso famoso do Reagan, no ano de 87, que, na frente do portão de Brandemburgo, que ele fala: Senhor Gorbachev, que até então era o secretário-geral do Partido Comunista, venha e abra esse portão, venha e derrube esse muro. 2 anos depois cai o muro. Anos depois, o Papa João Paulo II faz uma visita histórica a Cuba e um jornalista pergunta a Fidel: presidente, como é que o senhor se sente recebendo aqui em Cuba o homem que derrotou o comunismo? O Fidel, muito tranquilo, olha para o jornalista e fala: eu não desprezaria o senhor Gorbachev desse jeito. O que ele quis dizer com isso? Na verdade, os próprios comunistas previram a queda do Muro de Berlim para simular uma aparente morte do comunismo e dessa forma infiltrar a sua ideologia de forma disfarçada nos países do Ocidente que eles queriam dominar. Eles entendem que, e nós estamos tratando aí da época da Guerra Fria, lembrando que na Guerra Fria nós tínhamos os Estados Unidos competindo com a União Soviética, e na corrida armamentista, os Estados Unidos estavam à frente da União Soviética. E eles entenderam que o caminho para a dominação do mundo, para espalhar o comunismo no mundo, não seria bélico, seria cultural. Quando a gente fala de marxismo cultural, nós estamos tratando, entre aspas, de uma atualização do movimento comunista. Só que se a gente parar para pensar bem, o marxismo, o comunismo, ele sempre foi cultural. Evidentemente, o comunismo ele já existia antes de Karl Marx. O Karl Marx ele apenas absorve as ideias do comunismo e ele vai sistematizá-las de acordo com a sua ótica, de acordo com a sua ideologia. E escreve suas obras juntamente com o Engels, que era o seu parceiro de ideologia e também financiador. Só que o Karl Marx, na época que ele escreve as obras, na época que ele era vivo,
ele era muito pouco conhecido. Tanto que dizem que, por ocasião do enterro dele, do velório, compareceram 8 pessoas. Quem fez a ideologia de Karl Marx ser conhecida foi o Engels, que ele era integrante da elite alemã. E a partir do seu posicionamento, né, como elite e diante da sua posição política, ele consegue então disseminar as obras de Karl Marx. Por que a gente fala que o comunismo ele sempre foi cultural? A imaginação do ser humano, ela não tem como agir de acordo com aquilo que ela não conhece. Então, primeiro, a ideologia, se foi feita conhecida, se foi feita estudada, para depois ser aplicada na forma revolucionária, como nós vimos aí que fez Lenin, Trotsky, Stalin por ocasião da Revolução Russa, né? Bom, de acordo com a ideologia do Karl Marx, o que ele dizia? Que os trabalhadores, naturalmente, eles pegariam em armas contra a burguesia, fariam a revolução, a revolta do proletariado e instaurariam uma ditadura, e isso se daria quando o capitalismo estivesse na sua forma mais pura. E isso é importante a gente destacar, porque o Karl Marx ele não era contra o capitalismo, na medida em que ele acreditava que o capitalismo ele era um período de transição, uma etapa pelo qual a sociedade deveria passar, para que se chegasse ao fim último, que seria, depois do capitalismo, a revolta do proletariado, a ditadura, e por fim, o comunismo puro e simples, que ele acreditava ser ali o paraíso na Terra, né? E aí o que acontece? O Lenin, Stalin, Trotsky, eles percebem que isso não vai acontecer de forma natural. Não vai acontecer conforme Marx previu. Até porque, na Rússia, nessa época, nós nem tínhamos uma burguesia, não existia proletariado quase. A economia da Rússia era praticamente feudal. E aí qual é a ideia? E nesse ponto, os bolcheviques eles têm uma ideia distinta dos mencheviques. Os bolcheviques, que são os mais radicais, eles têm a seguinte ideia: nós vamos tomar a vanguarda do movimento, vamos pular essa etapa do capitalismo e nós vamos instituir o socialismo de uma vez. E o que é que os mencheviques acreditavam? Que, primeiro, o pessoal que idealizava, né, a revolução deveria fazer um acordo com a burguesia russa, de maneira a avançar o capitalismo dentro da Rússia, para que então a economia, né, se tornasse capitalista, e a partir daí seguir os passos que o Karl Marx havia previsto, né? Capitalismo puro, a revolta, etc, etc, etc. No final das contas, os mais radicais, eles vencem, né, vamos dizer assim, essa disputa interna entre eles, e ocorre a Revolução em 1917. Então aqui a gente já percebe, né, que a própria ideologia de Karl Marx,
ela já caiu por terra, porque já não existia ali proletário, já não existia burguesia, e aquele grupo seleto, que se consideravam, né, a vanguarda do movimento, realiza a revolução. E a partir daí, quando Lenin toma o poder na Rússia, ele começa então a instaurar o sistema socialista. Detalhe, obviamente, enquanto, né, durante o processo da revolução, a propaganda que se dizia era que aquele pessoal que pretendia tomar o poder iria tirar a Rússia da crise. Nós estamos tratando aí, evidentemente, do período da Primeira Guerra. Então a Rússia estava em crise, estava em guerra, as pessoas passando fome, e a propaganda era essa, de que quando os revoltosos assumissem o poder na Rússia, não é? Tirariam o país da fome, da crise, e as pessoas foram aderindo a essa ideia. E aí ocorre a revolução, e aí eles tomam o poder e começam já a instalar o sistema socialista no país. Existe um outro ponto importante, e aí eu já começo a entrar no marxismo cultural propriamente, que Karl Marx acreditava que a revolução do proletariado ela ocorreria durante uma guerra mundial. Por quê? O Karl Marx ele termina o Manifesto Comunista, né, com o seguinte chamado: trabalhadores do mundo, univos. Então já era uma ideia universalizante, já era uma ideia, né, por assim dizer, globalista. O que acontece na Primeira Guerra Mundial? E aí o que eles esperavam então que fosse acontecer? Como os proletários estariam com as armas na mão, eles aproveitariam este momento para se revoltar contra a burguesia do seu respectivo país, tomariam o poder e ali no seu país eles instituiriam a ditadura do proletariado. O que aconteceu de fato? Não é? Os proletários, por assim dizer, na ideia de Marx, pegam em armas uns contra os outros pela burguesia do seu país. E aí já é o primeiro grande golpe na ideologia de Marx, que aí os marxistas começam a pensar, tudo bem, qual é o problema aqui? Por que os proletários não se revoltaram contra a burguesia? O próprio Karl Marx ele tinha resposta. Quando ele diz que a religião é o ópio do povo. O que é o ópio? O ópio é uma droga extraída da papoula, uma flor chamada papoula. É uma droga anestésica. Inclusive é do ópio que vem a heroína, né, usada até de forma hospitalar. E na época as pessoas utilizavam a droga para anestesiar os seus problemas, né, os problemas que elas tinham na vida. Só que a droga era muito cara, que também não era todo mundo que queria usar, evidentemente. Então o que as pessoas faziam para amenizar a sua dor? Iam à igreja, rezavam, se aconselhavam com os padres. E aí eles começam a perceber, opa, se nós queremos convencer os proletários a fazerem a revolução, então nós temos que destruir a cultura ocidental, a cultura dita burguesa. E a partir daí, principalmente na década de 20 e 30, que vão começar a surgir as primeiras teorias para aniquilar com a cultura ocidental.
Bom, a partir daí então, nós vamos ter aí dois movimentos correndo em paralelo. Um cultural, para eliminar as amarras mentais que impediam os proletários de fazer a revolução, e o outro revolucionário, propriamente, pegando em armas, tanto que nós tivemos aí, né, guerra civil na China, guerra civil na Coreia, no Vietnã, tivemos revoluções em vários países. E um dos principais nomes do marxismo cultural é Antônio Gramsci, ou Gramsci, como preferir. O que o Gramsci acreditava? Que eles deveriam usar as instituições burguesas que já existiam e ir transformando essas instituições lentamente, de maneira que fosse um processo imperceptível para a sociedade, e aos poucos as ideias comunistas elas iam sendo absorvidas pelas pessoas e elas se tornassem comunistas sem perceber que eram. E a partir daí então, né, e aí trazendo aqui para o Brasil propriamente, né, a partir da década de 60, quando os militares assumem o poder, eles combatem as guerrilhas urbana e rural, vencem os comunistas no terreno, só que entregam para os comunistas exatamente o que eles precisavam para agir nessa questão da cultura. Então eles começam a se filtrar nas universidades, nas escolas, na mídia, no show business. Diz um estudo, um levantamento, por exemplo, que haviam cerca de 400 agentes do Partido Comunista dos Estados Unidos infiltrados em Hollywood na década de 40 e 50. Então eles vão trabalhando de maneira a disseminarem ideias e as pessoas vão aceitando isso. Vou dar um exemplo. A questão do aborto. Muito se fala hoje em que o aborto é um direito das mulheres, meu corpo, minhas regras, interrupção da gravidez. Usa-se uma série de argumentos, né, para interromper a gravidez. Só que a gente sabe que o aborto é um assassinato. E aí eles falam até não sei quanto tempo de gestação, na verdade trata-se de um amontoado de células, mas a verdade é que desde a concepção ali existe vida. E a partir do momento que você convence uma mãe a matar o seu filho dentro do ventre, você convence a sociedade a fazer qualquer coisa. As ideias elas vão se transformando aos poucos, não é de uma vez. Se você fosse falar um negócio desse na década de 50, na década de 60, 70, as pessoas iam achar isso um absurdo. Mas a mídia vai mostrando isso aos poucos, né? As novelas, né, vão aos poucos ali inserindo personagens, né, cada vez mais casal homossexual, divórcio, traição, tudo com o intento de quê? Destruir a família. E como Karl Marx falou lá no Manifesto Comunista, é uma instituição burguesa que precisa ser destruída. Bom, existe uma característica importante disso, que é o seguinte:
Antes, né, a civilização ocidental, que é a nossa civilização como nós a conhecemos, a formação dela se dá principalmente, né, pela filosofia grega, o direito romano e a religião cristã. E Gramsci percebe que ele tem que destruir esses pilares da sociedade para que então eles comecem a desenvolver o sistema socialista cada vez de forma facilitada, né? Uma das bases da teoria de Karl Marx, dos marxistas de uma maneira geral, é Immanuel Kant. O Kant ele diz o seguinte, que as coisas, o mundo é irracional. As coisas não são como são. Tudo que a gente olha, o que a gente percebe do mundo, a nossa percepção da realidade, na verdade, é uma interpretação do próprio ser. Então, se tem essa garrafinha de água aqui, né? Essa garrafa de água ela não é uma garrafa de água. Ela é uma coisa irracional. E a minha mente interpreta isso aqui, né, como sendo uma garrafa de água. E qualquer outra pessoa poderia interpretar isso aqui como sendo uma coisa diferente. Como é que os marxistas eles se aproveitam dessa teoria? Relativiza. Relativiza. Tudo é relativizado. Mas eles vão dizer o seguinte, que a interpretação da realidade de cada pessoa, ela reflete a sua consciência de classe. Lembrando que, né, só retomando aqui, a espinha dorsal da teoria de Karl Marx é a luta de classes, não é? Então, eles acreditam que desde os primórdios sempre existiu uma classe opressora, uma classe oprimida, e aí essa classe oprimida, ela entra em conflito contra essa classe opressora, e desse conflito vai surgir uma nova classe, não é? Que passa a ser a classe dominante, e aí surge uma classe oprimida, e esse é o motor da história, até que se chegue no final do comunismo, que é o que eu falei agora há pouco, né? Que é uma sociedade sem classes, uma sociedade perfeita. Então, ele diz que a interpretação pessoal, que cada pessoa interpreta o mundo segundo a sua consciência de classe. E que existe uma superestrutura na sociedade burguesa que define essa interpretação de classe e de maneira forçosa, né? Eles influenciam a sociedade com essa visão burguesa. É mais ou menos como acontece no filme Matrix, né? O pessoal está preso na Matrix. Ali, quem assistiu o filme Matrix, né, deve lembrar que era um programa de computador, as pessoas viviam nessa realidade e ali elas entendiam aquela realidade de uma maneira, mas na verdade a realidade de fato era outra. Então é mais ou menos isso que os marxistas eles acreditam, que existe uma estrutura burguesa, essa estrutura burguesa convence as pessoas daqueles valores e essa estrutura ela deve ser destruída. Por que isso é importante? Vamos parar para pensar o seguinte. Nós estamos tratando evidentemente de uma teoria, né, sem pé nem cabeça, porque
A realidade, na verdade, ela é o resultado daquilo que os meus sentidos, eles percebem, né? Se aqui tem uma garrafa d'água, então é porque isso aqui é uma garrafa d'água. Não é uma mera interpretação da minha cabeça. Isso é uma garrafa d'água. Isso é uma mesa. Não é? Se isso aqui, que nós entendemos como realidade, é uma estrutura, uma superestrutura burguesa, e isso deve ser destruído, então o que vem por parte dos comunistas, dos marxistas, é tudo mentira. E não tem compromisso com a verdade. E aí então eu passo agora, né, talvez para a parte mais importante, que é dar os exemplos práticos disso. Começar do mais simples. Estatuto do desarmamento. O desarmamento de uma maneira geral. Qual é a propaganda que é feita? Como eles não têm compromisso com a verdade, então tudo tem que ser feito à base da propaganda. E essa propaganda ela deve ser uma coisa muito sedutora, para que as pessoas sejam convencidas daquilo. Né? Aliás, né, abrindo um parêntese aqui, essa questão da propaganda marxista, ela vai gerar dois filhos, o nazismo e o fascismo. Porque Hitler e Mussolini se utilizaram fortemente dessa questão da propaganda para convencer o povo alemão e italiano a aderirem à ideologia. Qual que é a diferença? Uma diferença básica, né, do nazismo e do fascismo para o comunismo. O Hitler e Mussolini, eles queriam chegar exatamente no mesmo lugar que intencionavam chegar Lenin e Stalin. Numa sociedade perfeita, numa sociedade pura, com Estado forte, não é? Estado grande. Só que eles não acreditavam na luta de classes. Então, qual era a propaganda forte da Itália e da Alemanha? Era a questão do nacionalismo, a questão da raça pura. Né? Além de outras pequenas diferenças, né? Mas nazismo, fascismo e comunismo, eles são primos, muito próximos. Bom, então voltando para a questão da propaganda, né? A propaganda que se faz, por exemplo, em cima do desarmamento, o que é? Bom, nós vamos desarmar a população para que então nós tenhamos mais segurança, menos armas, menos crimes, mais segurança. Essa é a propaganda. O que acontece de fato? O que é a realidade de fato? Primeiro, o desarmamento é a primeira ou uma das primeiras atitudes de um governo totalitário que visa dominar, escravizar aquela população, por motivos óbvios. Uma população desarmada ela não tem como reagir. Segundo, uma população armada ela é mais segura do que uma população desarmada na medida em que o bandido, quando ele vai assaltar alguém, o criminoso, ele vai pensar 5, 10 vezes antes de abordar a pessoa, porque sabe que ali ela pode estar armada, vai reagir e ele vai morrer. Não é? Então, e assim, outro argumento, né, dos desarmamentistas é que, não, então qualquer briga de trânsito, um vai matar o outro. Gente, não é briga de trânsito, se um quiser matar o outro, pega a chave de roda e dá na cabeça. Não precisa necessariamente de uma arma de fogo. A pessoa, quando ela tem intenção de matar, ela vai matar com o que ela tiver na mão.
Não precisa necessariamente de uma arma de fogo. A pessoa mal intencionada, e aí é que entra uma frase importante, né? O Benê Barbosa fala muito isso, né? Não é a arma que mata, é a pessoa que mata. Se a pessoa ela tem a intenção de matar, ela vai matar com o que ela tiver. E outro detalhe, os criminosos, eles assim são chamados porque eles não seguem a lei. Então você pode fazer a lei que for de desarmamento, que o criminoso não vai seguir a lei, ele vai ter a arma dele. Não é? Outro exemplo, a questão ambientalista. Não sei se vocês estão acompanhando aí o caso do Sri Lanka, né? O que acontece no Sri Lanka? O Sri Lanka, ele é um dos países mais verdes do mundo, que entraram nessa onda aí de proibiram tudo quanto é agrotóxico, agroquímico, e praticamente transformaram a agricultura do Sri Lanka, do país inteiro, numa agricultura orgânica. Resultado, a última safra do Sri Lanka foi 1/6 das safras anteriores. Isso aí tem como consequência o quê? Fome. As pessoas passam fome. E aí, por uma questão ideológica, ambientalista, né, você para de usar fertilizante, para de usar agrotóxico, e a população passa fome. Essa questão ambientalista ela é muito importante, essa questão de aquecimento global, emissão de gás carbônico. A grande verdade é que o ser humano não tem condições de alterar o clima do planeta. E aí vem toda essa ideologia ambientalista, não é? Para diminuir cada vez mais ali, né? Principalmente retirar carne. O pessoal, né, vem muito forte com essa ideologia vegana. Se não me engano é aqui no Brasil que existe a tal da segunda-feira sem carne, segunda sem carne, um negócio assim, não é? Sexta-feira, na verdade. Não, isso para os católicos, né? Mas por outro motivo, né? E aí o pessoal vem dizer, no Brasil, o Brasil é o país que mais usa agrotóxicos no mundo. Bom, primeiro, a gente tem que considerar que o Brasil é o país que tem a maior área agricultável do mundo, não é? Segundo, aqui no Brasil são usados cerca de 4 quilos de agrotóxico por hectare. Ou seja, 4 quilos, né? Numa área de 10 mil quilômetros, de 10 mil metros quadrados, aliás. 10 mil metros quadrados. Isso no Brasil. Isso é uma média, tá? Para fins de comparação, no Japão é cerca de 17 quilos por hectare. Na Holanda, outro país que é dito, né, um dos mais verdes do mundo, são usados cerca de 20 quilos por hectare. Bom, enfim, eu acredito assim que das ideologias, hoje, a mais perigosa seja a ideologia de gênero. O que acontece? Qual que é a ideologia de gênero? Lembrando que a ideologia de gênero ela é filha do feminismo, né? Porque quem criou a ideologia de gênero foi a Judith Butler. A ideologia de gênero ela diz o seguinte, que o gênero se define como a interpretação da própria pessoa em relação a como ela se sente, né? Então, se o cidadão diz, eu me sinto uma mulher, eu sou uma mulher presa num corpo de homem,
Então, a partir daí, tem que ser considerada uma mulher. E aí, qual que é o problema disso? Né? Isso gera vários problemas. Primeiro que isso gera uma insegurança jurídica gigante. Vamos imaginar o seguinte: a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Qual é a finalidade da Lei Maria da Penha? É proteger as mulheres de agressões em relação aos homens, porque as mulheres são mais fracas do que os homens. O homem tem mais força, então ele, né, agride a mulher. E aí, a partir do momento que um homem se diz mulher, né, passa a ser uma mulher trans, e bate numa mulher, entra na Maria da Penha ou não entra? Se esse homem que se considera mulher se relaciona com uma mulher que se considera homem, né? É uma mulher trans, um homem trans, né, bate numa mulher trans, né, que biologicamente falando é o contrário, é uma mulher batendo num homem. Vale a lei ou não vale? Qual é o problema? Hoje o judiciário está contaminado e alguns casos como esse acabam passando. E tem um outro problema. Hoje, considerando aí um casal hétero, né, biológico, homem e mulher, se a mulher fala, né, faz uma denúncia contra um cidadão de que ela foi agredida, a palavra dela praticamente tem força de prova. E aí, para esse camarada aqui ele se desenrolar, é complicadíssimo. Perde-se, né, aquele preceito, a presunção da inocência, que ela tem que provar que foi agredida, não o contrário. Vamos além. O casamento, ele tem duas funções principais. A primeira delas é a reprodução, é a perpetuação da espécie. Então, o homem se junta com a mulher e os dois vão procriar, vão ter filhos e vão perpetuar a espécie. A segunda função importante do casamento é a complementariedade, porque o homem tem características que a mulher não tem e a mulher tem características que o homem não tem. E a partir do momento então que você junta os dois, você tem uma complementariedade. A partir do momento, né, que é liberado outros tipos de relação, você perde as duas funções. E pelo fato de você perder a característica da complementariedade, você abre precedente para ter relacionamentos aí com inúmeras pessoas. Com esse negócio, né, das pessoas, eu me sinto... Inclusive existe um episódio antigo de South Park, não sei se o pessoal aqui assistiu quando era mais novo, um episódio bem antigo aí, para mais de 10 anos. Tinha um personagem, né, que ele era professor, se não me engano, e aí ele não estava satisfeito com a sexualidade dele, ele vai e faz uma mudança de sexo, passa a ser uma mulher. Só que aí ele percebe que ele não gostava de se relacionar com homens, né? E aí ele vai numa festa lésbica lá, e aí ele percebe, né, que era
um homem no corpo de uma mulher, mas que se relacionava com mulheres, enfim, né? Na época, quando o South Park fazia esse tipo de piada, era piada mesmo. Hoje em dia isso é manchete de jornal. E aí o que acontece? No mesmo episódio, né? O pessoal começa a fazer protestos na frente do hospital lá onde ocorreu a cirurgia de mudança de sexo. E aí vem um cidadão lá, mas a tecnologia hoje permite isso, né? Que a pessoa que está insatisfeita, né? Ela se transforma e tal. E aí pergunta para o menino: não tem alguma coisa que você sonha, né? Que incomode você? Aí ele para pensar e fala assim: olha, realmente, eu sempre fui baixinho, e aí eu gosto muito de basquete, mas eu não posso jogar porque eu sou muito baixo. E aí o que eles fazem? Eles pegam, fazem um implante de canela no menino para ele ficar mais alto e pinta de preto, né? E aí vem o pessoal protestar, vem o advogado lá dele, o pai, não sei, e aí o pessoal vem protestar e tal. Mas e o senhor? O senhor não tem alguma coisa que o senhor tem um sonho, alguma coisa que o senhor admire e tal? Aí ele fala assim: não, para ser sincero, eu admiro muito como os golfinhos nadam de forma sincronizada e tal. Não, nós podemos fazer uma golfinhoplastia. E aí no final do episódio aparece lá o cara, né, com o esguicho de água aqui atrás, o pescoço meio alongado. Para a época, isso era piada. Para hoje, nos dias de hoje, se vocês pesquisarem, fizerem uma pesquisa rápida na internet, aí vocês vão achar um cidadão no Japão que construiu, que mandou fazer, né, que pagou milhões para fazer uma fantasia realista de cachorro, porque ele se sentia um cachorro no corpo do homem. Um outro cidadão que resolveu se transformar num extraterrestre sem gênero. Um outro cidadão que se considerava mulher, e além de se considerar mulher, também está gastando rios de dinheiro para se transformar num dragão. Um outro cidadão que se considera um lobo, e aí inclusive eu acho muito engraçado porque esse cara que se considera um lobo, ele é entrevistado, né? E aí, isso nos Estados Unidos, se não me engano, e aí o entrevistador pergunta: mas e aí, como foi que você descobriu essa sua lobitude interior, né? Inner wolfness? E aí o cara vai falar: não, mas e aí, você se comunica com os lobos? Não, eu não consigo me comunicar por sons, mas eu me comunico com gestos. Você pode demonstrar pra gente? Não posso, tenho vergonha. Não, o cara não é um lobo. E aí a gente entra em outro problema. A pessoa, ela se considera um animal. Qual a lei que Qual a lei que aplica? Exatamente. E aí? Qual lei que vai se aplicar? Vai ser a lei de proteção aos animais? Vão ser as leis civis? O cara se considera um dragão. E aí? Que lei que vai se aplicar para esse cara? Qual é o problema disso tudo? É que nós não, né? Mas essa destruição da cultura, ela está institucionalizando a loucura de forma sistematizada. E a partir daí nada é real. E com isso você vai destruindo a sociedade. Recentemente, nós tivemos aí a Rússia invadindo a Ucrânia. Qual foi a resposta dada à invasão da Ucrânia? Nenhuma. Porque o Ocidente está preocupado em não usar canudo de plástico. O Ocidente está preocupado em construir banheiro trans. O Ocidente está preocupado com a morte das tartarugas. Por aí vai. E de onde que vem, né,
essas ideias que são disseminadas justamente de lá, da Rússia, da China. E isso vem de muitos anos, né? Desde a década 40, 50, 60, isso vem sendo infiltrado, isso vem sendo disseminado e isso vem sendo aceito. Então é por isso que, primeiro, nós temos que conhecer essas ideologias, porque elas estão nos levando, né, a uma destruição da percepção da realidade, das coisas como elas são. E aí é o que você falou, né? As pessoas, elas deixam de se preocupar com os problemas reais, passam a se preocupar com coisas às vezes que nem existem. E uma sociedade que tem a sua inteligência completamente corrompida, ela é facilmente dominada, né? O Olavo de Carvalho, ele tem uma frase que diz o seguinte: a sinceridade é a adequação do discurso à realidade do ser. A partir do momento que nós estamos negando a realidade, nós estamos transformando tudo em mentira. E aí nós estamos caminhando para um colapso da sociedade. Mais uma vez, então, eu quero agradecer ao Instituto a oportunidade, agradeço a todos pela presença e deixo aberto aí para comentários, dúvidas.